Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é um grande prazer estar em sua companhia. E a partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo. E eu começo essa edição falando de eleições. Olha só, começa hoje oficialmente a campanha eleitoral de 2022. Os candidatos das 12 chapas lançadas para a disputa pela presidência da República podem pedir votos e também distribuir panfletos. A largada da campanha eleitoral foi dada oficialmente. Agora os candidatos podem pedir votos de forma explícita, divulgar o número usado nas urnas e distribuir panfletos aos eleitores. Os partidos estão autorizados a realizar comícios e veicular propaganda em mídia impressa e internet. A Lei de Eleições, que estabelece estas regras, autoriza a propaganda eleitoral até o dia 1º de outubro, véspera das eleições. No dia do pleito, parte das condutas são caracterizadas como crime de boca de urna. 12 chapas foram lançadas para disputar a presidência e a vice-presidência da República, confirmadas nas convenções nacionais de seus partidos. A Justiça Eleitoral também começa a convocar os partidos e emissoras a fim de elaborar um plano de mídia, que define a divisão do horário eleitoral gratuito na TV e no rádio. A propaganda nessas mídias começa no dia 26 de agosto. Os candidatos agora podem ter sites e disparar mensagens para pessoas cadastradas nestes portais. É permitida também a propaganda em blogs, redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas. Mas a propagação de conteúdos falsos ou que contenham agressões permanece proibida. E ainda falando de eleições, o presidente do Superior Tribunal Eleitoral autorizou o governo a veicular uma campanha de prevenção contra a varíola dos macacos no rádio e na TV. Propagandas institucionais são proibidas a menos de 3 meses da eleição, mas a Justiça entendeu que esse era um caso excepcional. O ministro Luiz Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, reconheceu a necessidade de informar a população sobre o surto da varíola dos macacos. O pedido foi feito pelo Ministério das Comunicações. O governo chegou a pedir que a campanha não tivesse data para acabar, mas o ministro do TSE limitou a veiculação das propagandas a este mês. Campanhas institucionais são proibidas a menos de 3 meses da eleição e o primeiro turno deste ano está marcado para 2 de outubro. Há, no entanto, exceções na lei, como o interesse público. E este foi o entendimento de Fachin ao liberar a divulgação. De acordo com a decisão, será permitida somente a identificação do Ministério da Saúde, órgão responsável pela campanha. O magistrado também determinou que o site a ser usado precisa ser exclusivo da campanha de prevenção da varíola dos macacos. Portanto, pela decisão, o governo não poderá direcionar os usuários a links que levem a outros sites. Olha, e os números justificam a realização da campanha. O Brasil superou nesta terça-feira 3 mil casos confirmados de varíola dos macacos. A marca foi alcançada 10 semanas após o primeiro paciente ser diagnosticado. O país já é o 4º do mundo em número de infectados, atrás apenas da Alemanha, Espanha e dos Estados Unidos. E mudando de assunto agora, a gente fala de economia. O Produto Interno Bruto brasileiro avançou no segundo trimestre. A economia nacional, entre os meses de abril e junho, foi estimada em mais de 4,5 bilhões de reais. O monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas indicou que a economia brasileira cresceu 0,1% em junho e fechou o segundo trimestre com alta de 1,1%. A estimativa é que a produção da economia nacional entre os meses de abril e junho tenha somado 4 bilhões e 600 mil reais. Na comparação anual, a economia cresceu 3% no segundo trimestre e 2,7% em junho. De acordo com o levantamento, o consumo das famílias e a formação bruta de capital fixo de capacidade produtiva futura justificam o crescimento do PIB no trimestre. Os estímulos do governo aplicados à economia, como a liberação do FGTS e a redução dos preços de alguns produtos considerados essenciais, também impulsionaram um efeito positivo no curto prazo. O consumo das famílias cresceu 1,8% no segundo trimestre, comparado ao primeiro, e 0,3% em junho em relação a maio. No trimestre, todos os componentes do consumo cresceram e o maior destaque continua sendo o consumo de serviços.
Vamos falar agora de notícias internacionais. A presença de um navio chinês no Sri Lanka está levantando suspeitas sobre uma possível espionagem. A Índia questiona a crescente presença da China no Oceano Índico e sua influência no Sri Lanka. Um navio chinês de pesquisa entrou nesta terça-feira no porto de Hambantota, no sul do Sri Lanka, administrado pela China, apesar da preocupação de Índia e Estados Unidos sobre eventuais atividades de espionagem. O navio Yuan Wang 5 foi recebido no porto por dançarinos e músicos tradicionais, além de vários deputados posicionados em um tapete vermelho e homens que agitavam bandeiras dos dois países. Presente na cerimônia, o embaixador da China no Sri Lanka, Ki Zeng-hong, citou ações normais entre os dois países e acrescentou que China e Sri Lanka desfrutam de uma grande amizade. Depois de consultas com Índia, Estados Unidos e China, o Sri Lanka permitiu ao navio atracar e permanecer durante 6 dias, desde que não faça nenhuma pesquisa. O navio também deve manter o sistema de identificação automática dentro da zona econômica exclusiva do Sri Lanka. Sites especializados o descrevem como um navio de pesquisa e estudo, mas o canal indiano CNN News 18 afirma que é um navio de rastreamento espacial e por satélite, usado para lançamentos de mísseis balísticos intercontinentais. Em Pequim, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que as atividades de pesquisa marinha do Yuan Wang 5 estão de acordo com o direito internacional. A Índia questiona a crescente presença da China no Oceano Índico e sua influência no Sri Lanka, que assumiu uma grande dívida com Pequim para o desenvolvimento de projetos de infraestruturas. Com uma dívida externa de 51 bilhões de dólares, o Sri Lanka enfrenta uma grave crise econômica e se declarou em falência em meados de abril, quando não conseguiu cumprir com suas obrigações financeiras. A China é o principal credor do país, com mais de 10% da dívida externa da ilha. E olha só, depois de 50 anos, a NASA vai enviar uma cápsula habitável para orbitar ao redor da Lua. Os preparativos já começaram e a expectativa na região de Houston, nos Estados Unidos, é grande. Vamos ver? O plano é antigo, mas está cada vez mais perto de ser colocado em prática. No final do mês, pela primeira vez desde a última missão Apollo em 1972, um foguete vai impulsionar uma cápsula habitável para orbitar ao redor da Lua, antes de retornar à Terra. Trabalho há 7 anos no programa Artemis, e às vezes é fácil perder a noção do fato de que você está construindo e projetando uma nave espacial que vai para a Lua, que está pronta para transportar humanos. Às vezes você entra em um ritmo que isso é apenas um negócio normal, e então de vez em quando eu meio que paro e percebo, uau, é isso que eu estou realmente começando a fazer. Eu assisti a Apollo 13, eu pude ver na TV, nos filmes, e eu vou ser o cara aqui quando acendermos os motores para dar a volta na Lua. Isso é realmente incrível. A partir de 2024, os astronautas vão embarcar para fazer a mesma jornada, e no ano seguinte, no melhor cenário, voltarão a pisar na Lua. Para que tudo ocorra como planejado, as equipes da NASA ensaiam o voo há 3 anos. Não vamos transportar uma equipe, vamos levar alguns manequins e alguns torsos que simulam tecido humano e órgãos, para avaliar a proteção contra a radiação, ambiente de radiação e aceleração do veículo, e como isso afeta o corpo humano. Porque nosso objetivo é o voo tripulado na Artemis 2. Além da sala de controle, todo o Centro Espacial Johnson em Houston foi ajustado para o projeto. No meio da enorme piscina de mais de 12 metros de profundidade onde os astronautas treinam, uma cortina preta foi colocada. Na água, os astronautas podem experimentar uma sensação próxima à ausência de peso. Mas os planos da Agência Espacial Americana não se restringem apenas ao nosso satélite natural. Nossa visão não está mirando a Lua. Estamos claramente de olho em Marte. E tudo o que estamos pensando hoje, tudo o que vamos fazer na Artemis 1, a Artemis 1 leva a Artemis 2, o que leva a Artemis 3, quando esperamos ter humanos na superfície da Lua. Mas Artemis 3 está levando ao resto do programa Artemis, a primeira mulher, o primeiro não branco na superfície da Lua, e depois os primeiros humanos a seguir para Marte, e colocar nossos passos, construir laboratórios científicos e habitar outro planeta.
Bom, e a gente muda de assunto agora e vamos falar de Copa do Mundo. Faltando exatos 96 dias para o evento, o Leonardo Félix, o nosso comentarista esportivo, traz agora para a gente informações e curiosidades sobre o maior torneio do futebol mundial no boletim Esquenta Qatar 2022. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022 e vamos trazer aqui na nossa programação informações e curiosidades da Copa do Mundo. Agora, importante alerta para quem vai acompanhar os jogos da Copa do Mundo lá no Catar. É preciso ficar atento às leis do país. Por lá é proibido consumir álcool em locais públicos. Sendo assim, é ilegal tomar qualquer tipo de bebida alcoólica nas ruas, o que se tornou um grande desafio para os organizadores do evento. Ou seja, o ato é considerado criminoso com risco de prisão em flagrante. É isso aí, faltam 96 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. É isso aí, obrigado, Léo. E essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!